Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso amado Salvador Jesus. Que bom é estarmos aqui, meus irmãos. Sabe por que é bom estarmos aqui? Porque o Senhor está presente e nós viemos aqui adorar o nosso grande Deus. Eu não sei se você sabia o que você veio fazer aqui, mas é isso que nós viemos fazer: adorar o grande Deus. Como não nos empolgarmos? Como não estarmos alegres? Como é maravilhoso adentrar a presença do Senhor com o povo de Deus. Não há nada, absolutamente nada nesse mundo que se compare a estarmos na presença do nosso Deus. Meus irmãos e irmãs, hoje nós daremos sequência no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Então convido vocês todos a abrirem as Escrituras, segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. No domingo passado, o reverendo Luiz iniciou o capítulo 7, mostrando para nós a aliança que o Senhor faz com Davi, prometendo-lhe um rei numa casa celestial. E hoje nós daremos sequência, e o texto de hoje mostra a resposta de Davi à promessa de Deus. Deus fez uma grande promessa, a maior de todas as promessas, talvez o ápice do relacionamento de Deus no período de Davi, essa promessa que Deus faz. E agora Davi responde com imensa gratidão no seu coração. Tá certo? Enquanto os irmãos estão abrindo, eu acho que estão todos abertos, eu gostaria de me voltar para as crianças. E crianças que vão desenhar hoje, eu gostaria que vocês desenhassem um lar. Um lar é diferente de uma casa. Uma casa, talvez você pense numa estrutura, mas um lar é mais do que isso. Um lar é um lugar de prazer, de delícias, é um lugar de segurança, é um lugar de se deleitar, onde há harmonia, onde há alianças, onde há comunhão. Então desenhe um lar. Talvez dentro de uma casa, você e sua família se alegrando, desfrutando da presença e do prazer de estarem juntos. Tá certo? Então esse é o desenho que eu gostaria que vocês desenhassem. Eu farei a leitura do texto, irmãos. Peço que crianças desenhem depois da leitura. Eu gostaria que vocês também prestassem atenção. Lembrem-se que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então nós temos aqui a palavra de Deus para nós. É Deus falando conosco. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, que gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo, Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus,
Tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido em abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Amém. Vamos orar uma vez mais, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é maravilhosa, ó Deus. Palavra do Senhor, palavra do Deus fiel, palavra do Deus que de geração em geração mantém-se fiel e demonstra a sua fidelidade. É ao Senhor que adoramos, ó Pai, adoramos pregando e ouvindo a pregação da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a ouvirmos a tua palavra como lemos hoje no catecismo, ó Pai, com atenção, debaixo de oração, com desejo, deleite, ó Deus, apreensão de ouvir a voz do Senhor. Fale ao nosso coração, rogamos a tua graça e a ação do teu Espírito sobre nós. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, não precisa levantar a mão, mas quem aqui tem casa própria? Quem não tem, deseja ter uma casa própria? Sinceramente, se tem algo que o ser humano, normal, ele busca ter nessa vida, é sua casa própria, não é verdade? Ele trabalha, ele economiza dinheiro, e se há algo que é desejado pelos homens é ter sua própria casa, é ter seu lar, é ter sua família, um lugar para abrigar a sua família, um lugar para onde depois do trabalho voltar e ali ter a segurança, o aconchego da sua família. Isso é maravilhoso, não é verdade? Estar em casa, com uma família e um lugar para estar, é maravilhoso, e as pessoas desejam. Esse é um dos grandes desejos das pessoas na terra, ter o seu lar, ter a sua casa, ter o lugar de sua habitação. Eu me lembro, quando eu era mais novo, meu avô gostava de assistir uns programas. Meu avô, irmãos, para vocês entenderem aqui o contexto, meu avô, ele veio do Nordeste, na fundação de Brasília, ele é pernambucano. E ele veio de um contexto simples, e ele veio para Brasília conquistar a vida, crescer, trabalhar aqui em Brasília. E ele, como irmão mais velho, ele veio e depois trouxe toda a sua família. E todos aqui foram bem-sucedidos, aos olhos humanos, pelo menos, conquistando casa, trabalho, aposentadoria e tudo mais. E meu avô, eu lembro de pequeno, sentar com ele no sofá. Nós não éramos cristãos, eu sou de uma família não cristã, nascido num berço não cristão, então não tinha cristão na minha família. E eu lembro de domingo, sentar na frente da televisão com meu avô, e meu avô ficava assistindo uns programas. Eu não me lembro exatamente qual era o programa, mas era um do SBT. E eu lembro que tinha um quadro dentro do programa que se chamava De Volta para a Minha Terra. Todo domingo meu avô chorava, e eu chorava com ele quando eu assistia aquele programa. E geralmente esse quadro era um quadro onde a produção do programa achava pessoas vivendo em situações difíceis, geralmente em São Paulo, cidade grande, e lá viam aquelas pessoas numa situação difícil, pessoas que queriam voltar para a sua terra, mas não tinham condições. Então eles pagavam passagem, encontravam a família da pessoa e faziam aquele reencontro, onde aquela pessoa voltava para a sua terra, que ele achava que era simples demais, talvez vislumbrando uma vida maior e mais elevada nessa terra. Ele via que a terrinha dele era o melhor lugar para ele estar. Então havia uma grande emoção quando eles voltavam para a sua casinha, junto da sua família, e ali havia alegria, e era comovente demais. Eu me lembro de chorar várias vezes com o meu avô assistindo esse programa, era marcante para a gente. E meus irmãos, aquelas pessoas demonstravam grande gratidão para os produtores do programa, para o SBT, para com o SBT, gratidão. Eu imagino que o que eles necessitassem, e essas pessoas que ajudaram eles fariam por causa da gratidão que tomava o coração deles. E eu lembro dessa história, e eu lembro disso para vocês também trazerem isso à mente, porque esse texto, irmãos, mostra algo parecido para nós. Obviamente que a gente não está falando de um lar terreno que tem suas limitações e não traz plena satisfação, mas esse texto fala de um lar celestial. E uma promessa de algo que é imensurável, irmãos, que é maior do que tudo. E é justamente por isso que nós, então, diante dessa gratidão expressa em oração,
do rei Davi para com o próprio Deus e diante das promessas de Deus, que nós meditaremos no seguinte tema: gratidão especial pelo lar celestial. Gratidão especial pelo lar celestial. Como já disse, irmãos, ao início do capítulo 7, é um texto onde Deus, o Senhor Deus, Yahvé, faz aliança com Davi. Nessa aliança ele faz uma promessa gloriosa. Davi, achando que tinha condições de fazer uma casa para Deus e que Deus necessitava de uma casa para a sua habitação, ele é surpreendido por Deus quando Deus fala: não, sou eu que tenho uma casa, um lar, e é um lar celestial porque vem de Deus. Deus, irmãos, não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus promete e prepara um lar para que nós, seres humanos, habitemos nesse lar que é celestial, que é feito pelas mãos divinas. E é isso que o texto mostra para nós. E havia esse anseio por um reino, por uma casa, por um lar, por parte do povo de Israel. Então essa promessa é gloriosa demais, e ela tem extensões maravilhosas que nos atingem, e eu espero que nós consigamos ver isso no texto. Diante disso, então, diante dessa gratidão expressa em oração por parte de Davi, oração inspirada por Deus, nós veremos 4 partes dessa oração. 4 partes dessa oração de gratidão, mostrando o conteúdo dessa gratidão de Davi, tá certo? E a primeira coisa que nós veremos é que nessa oração de gratidão, Davi reconhece quem ele é. Então nós vemos nessa gratidão o reconhecimento de quem o homem é. Nós vemos o reconhecimento de Davi sobre Deus. Então há um reconhecimento de quem Deus é. Em terceiro lugar, nós vemos que essa oração de gratidão, ela leva em conta a aliança que Deus estabelece. E em quarto lugar, nós vemos que essa oração de gratidão, ela é uma oração que crê nas promessas de Deus, nas promessas de Yahvé, tá certo? Então, em primeiro lugar, essa oração de gratidão reconhece quem o homem é. Nós vemos isso dos versos 18 a 21. Olha aí para o texto. Verso 18, na Bíblia de vocês, diz assim, ó: então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Olha como começa a oração de Davi. Diante da promessa que Deus fez, de que estabeleceria uma casa para Davi, a sua descendência, a sua família e para o povo de Israel, Davi fica maravilhado. E no seu maravilhamento, Davi se coloca na presença do Senhor. Ele se coloca diante da arca do Senhor, a arca que representava a presença do Senhor no meio do seu povo. E nessa tenda, aquela tenda que é citada para nós no capítulo 6, verso 17, Davi se coloca diante do Senhor. E na sua oração, irmãos, com o seu coração um tanto quanto devastado pela graça de Deus, Davi começa a expressar a sua gratidão. Uma gratidão especial, porque Davi, irmãos, ele já mostrava conhecimento de que Deus é quem o sustentava, Deus é quem o livrava, Deus é quem vinha guardando Davi com vida, sustentando Davi, livrando Davi da morte tantas vezes. Então Davi era grato, mas essa gratidão ela é especial, porque essa gratidão ela é firmada não só naquilo que Deus vinha fazendo, mas principalmente na promessa do que Deus ainda ia fazer, que era muito maior do que aquilo que Deus vinha fazendo em relação a Davi. Na verdade, o que Davi vinha recebendo da parte de Deus era necessário justamente porque havia uma promessa gloriosa. Essa promessa de um reino, essa promessa de um lar, essa promessa de paz, essa promessa de um estabelecimento de um lar, onde não haveria lutas e medos e pavores e sofrimentos como Davi vinha passando. Essa promessa enche o coração de Davi, irmãos. Por isso ele está estupefato, ele está maravilhado, ele está boquiaberto diante da glória do Senhor revelada nessa promessa. E Davi então, irmãos, ele olha para si mesmo. E Davi então ele vê a sua pequenez diante dessa promessa do Senhor. Davi ele se vê pequeno. Ele reconhece a sua pequenez em grande humildade.
quando ele diz: quem sou eu? Ele se coloca diante do Senhor e ele se vê pequeno, irmãos. Ele fala: meu Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor fazer essas promessas tão gloriosas? Quem sou eu e qual é a minha casa? De onde eu vim? Eu não tenho família tradicional, eu não tenho família com pessoas com renome, não. Eu sou alguém pequeno, minha família não é grande. Quem sou eu para o Senhor me escolher? Para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu para que o Senhor tenha me feito rei de Israel? Eu sou pequeno, eu não passo de nada, eu não sou nada. E Davi sabe, irmãos, que foi Deus quem o colocou ali. Se vocês voltarem os olhos aí para os versos 8 e 9 do capítulo 7, olha só o que Davi já havia dito. Nós vimos isso no domingo passado. Davi diz, ou melhor, o texto diz: agora, pois, assim dirás ao meu servo. Isso é Deus falando com Natã, o profeta, é palavra de Deus para Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe entre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Davi, de fato você não é ninguém. Te tirei lá de trás da malhada, pastorzinho de ovelhas, e eu te fiz rei sobre Israel, eu te fiz príncipe sobre Israel. Davi reconhece, irmãos, que ele é pequeno. Davi aqui, ele não está batendo no peito, pelo contrário, ele está fazendo justamente o caminho contrário. Ao invés de bater no peito e dizer como eu sou bom, como eu sou um rei capaz, eu cheguei até aqui pelos meus méritos, ele reconhece: foi Deus que me colocou aqui. Quem sou eu? Eu sou pequeno demais. Eu sou servo. Eu não sei se vocês notaram quantas vezes essa palavra servo, que significa também escravo, aparece 10 vezes nesse texto que nós lemos. Do verso 18 ao verso 29, 10 vezes aparece essa palavra servo. Eu sou pequeno. O Senhor me colocou como rei, mas eu sou servo. E como rei eu sou servo do Senhor. E minha função é servir o Senhor e servir o povo do Senhor. Mas eu sou pequeno. Meus irmãos, esse texto nos ensina tanto, irmãos. E sabe qual é uma aplicação que esse texto traz para nós? Nós devemos ter a mesma gratidão que Davi demonstrou aqui. Nós devemos ser um povo grato. Mas para sermos gratos ao Senhor, nós precisamos entender quem nós somos. Jamais nós teremos verdadeira gratidão ao Senhor se nós acharmos que somos bons. Se nós acharmos que somos capazes de alguma coisa, nós não somos absolutamente nada. Nós não temos poder, nós não temos força, nós somos pó, irmãos. E nós precisamos reconhecer a nossa condição diante do Senhor. É impossível ser soberbo e ser grato ao mesmo tempo. A soberba nos impede de termos gratidão no nosso coração. Davi demonstra a sua gratidão porque ele entende quem ele é. E ele se mostra extremamente humilde. Assim como Davi, irmãos, você já se fez essa pergunta, ou vamos tentar fazer ela coletivamente. Quem somos nós para recebermos o que nós temos recebido de Deus? E baseado no texto, eu não estou falando de bênçãos materiais, por mais que tenhamos que agradecer pelas bênçãos, porque também vem do Senhor. Eu não estou falando de saúde, porque sabemos que também a recebemos do Senhor. Eu não estou falando do emprego, porque sabemos que também recebemos do Senhor. Eu não estou falando de capacidade intelectual, isso também nós sabemos que recebemos do Senhor e devemos ser gratos. Eu não estou falando nem mesmo pela família, dádiva do Senhor, e nós sabemos que vem do Senhor e devemos ser gratos. Mas como Davi agradece pela promessa de um lar, a pergunta que eu faço é: quem somos nós para receber salvação da parte de Deus? Quem somos nós? Sinceramente, você acha que você é bom, suficientemente bom, e você é capaz intelectualmente de entender o Evangelho, é porque você é capaz que você está aqui? Não é.
A única cooperação que você tem para a sua salvação é que você é um miserável pecador e se faz necessitado de um Salvador. Essa é a sua participação. Não há condições nenhuma de você e eu, por nossas próprias capacidades, nos achegarmos ao Senhor e recebermos salvação meritória. Não há condições. Nós não temos qualquer condição de nos achegarmos a Deus, irmãos. Nós por nós mesmos, as melhores obras aos olhos humanos, aquilo que nós achamos que fazemos de melhor não passa de trapo de imundícia aos olhos do Senhor. Nós somos pó, e quem dera fôssemos apenas pó, mas nós somos pecadores, miseráveis pecadores que ofendemos o Santíssimo Deus, e não há qualquer condição da nossa parte. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós jamais teremos verdadeira gratidão. Se nós não entendermos isso, nós podemos até fazer parte do rol de membros de uma igreja, mas não teremos uma verdadeira relação com o nosso Deus, um relacionamento verdadeiro. Nós somos pó, nós somos pecadores, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Nós devemos descer da nossa altivez, nós devemos voltar os nossos olhos para o chão e a nossa boca para o pó e nos voltarmos para o Senhor humildemente, porque somos pecadores e só assim seremos verdadeiramente gratos, irmãos. Esse é o primeiro ponto. Davi reconhece quem ele é e nós precisamos reconhecer quem nós somos. Quem somos nós para recebermos a salvação do nosso Deus? Nós somos servos, nós somos escravos, nós somos pequenos. Quem é o meu povo, a minha casa, para receber o favor de Deus? Quem é cada um de nós, a nossa família na fé, cada um de nós? Nós somos pecadores. É isso que nós somos, irmãos. Parece duro, parece até mesmo contraditório, né? Como ter gratidão, mas esse é o primeiro passo para a gratidão. Calma que não para por aí, esse é o primeiro passo. Sem humildade, sem entender quem nós somos, jamais seremos gratos, mas não para por aqui. Em segundo lugar, além de reconhecer quem o homem é, quem o próprio Davi é, ele reconhece quem Deus é. Nós precisamos entender quem Deus é. Olha aí a partir do versículo de número 22, diz assim: portanto, grandíssimo és, ó Senhor, Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. E aí ele continua: quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer o teu povo estas grandes e tremendas coisas, para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Vocês percebem, irmãos, que maravilha esse movimento, como ele é belíssimo. Davi, ele reconhece quem ele é, então ele se humilha, mas ele também reconhece quem o Senhor é. E ele começa dizendo: portanto, grandíssimo és. Portanto, diante disso, diante da minha condição, sabendo quem eu sou, mas também entendendo onde eu cheguei, grandíssimo és o Senhor. O Senhor é grande. Eu acho maravilhoso, irmãos. Eu não sei também se saltou aos olhos de vocês como o nome Senhor em caixa alta aparece tantas vezes no nosso texto. São 11 vezes, irmãos, e Senhor em caixa alta é tradução do nome Yahvé, o Deus eterno, o Deus que não tem início e nem fim, aquele que é, aquele pelo qual todas as coisas criadas por meio dele foram criadas. É assim que o Senhor está se revelando quando esse nome Yahvé está aparecendo aqui o tempo todo, como Deus eterno. Mas não só a palavra Yahvé, mas a palavra Elohim, que na nossa tradução é a palavrinha Deus. Toda vez que você vê em hebraico, ou melhor, no Antigo Testamento, a palavrinha Deus é tradução da palavra Elohim. Elohim. Elohim significa, irmãos, e essa palavra aparece no nosso texto 12 vezes, significa o Deus forte, o Deus que tem poder, o Deus onipotente. Com a sua onipotência, Ele é aquele, inclusive, que criou todas as coisas. Sabe como é que começa
o primeiro versículo do primeiro livro das Escrituras: no princípio criou Elohim os céus e a terra. No princípio criou Elohim. Não tem como o judeu lembrar desse nome ou ouvir esse nome e não lembrar lá do início. Elohim criou todas as coisas. Você acha que o Criador tem que ter poder para criar tudo que temos diante dos nossos olhos? Toda a terra, tudo que há na terra, debaixo da terra, nos mares, nos ares, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Você acha que é pouco poder por parte do Criador, irmãos? Esse é o nosso Deus grandioso. Esse é o nosso Deus grandioso. E também aparece as palavras juntas, os nomes Senhor Deus e Yahvé Elohim, aparece junto 8 vezes no texto, mostrando quem é o nosso Deus. E Davi, propositalmente na sua oração, repetindo o nome Yahvé, repetindo o nome Elohim, repetindo o nome Yahvé Elohim, porque ele sabe diante de quem ele está. E o judeu, ao ler o texto, Yahvé Elohim aparecendo tantas vezes, ele não tem como não exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, como Davi está fazendo aqui. Davi diz: grandíssimo és. Davi continua no verso 22 dizendo: não há semelhante a ti, não há ninguém que se compara ao nosso Deus, não há ninguém que possa nem sequer ser comparado com o nosso Deus. É loucura, irmãos, querer comparar alguém com o nosso Deus. Não há ninguém semelhante a Ele. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. É por isso que Davi vai dizer: não há outro Deus além de ti. Só há um Deus vivo e verdadeiro. Esse é o nosso Deus, esse é Yahvé, esse é o nosso Elohim. E Davi sabe muito bem disso. E Davi está expressando a grandeza de Deus. Eu acho maravilhoso porque no verso de número 23, ele diz: quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser o teu povo. Parece que Davi, numa primeira leitura, está exaltando o próprio povo de Israel, mas não é isso. Quem é o teu povo para ser alvo da sua graça? Quem é Israel, irmãos? Quem é o povo de Israel? Israel era um populacho, um povinho dentre os povos que existiam na terra. Israel nem era o povo mais forte, era um povo pequeno, mas ele é precioso porque foi alvo da graça de Deus. A igreja do Senhor é preciosa aos olhos do Senhor, mas sabe por que é preciosa? Porque nós somos alvos da graça de Deus. Não há glória inerente em nós mesmos, não há algo que possa ser exaltado em nós mesmos. Eu diria que o que pode ser exaltado em nós, de certa forma, é o fato de sermos imagem e semelhança do nosso Criador, mas nós quebramos essa imagem, nós somos pecadores, não há nada de bom em nós, mas Deus resolve estender a sua graça. Deus resolve nos conhecer, Deus resolve nos amar, Deus resolve ir em nossa direção. É Deus quem nos faz o seu povo, é Ele quem resolve resgatar um povo que merecia condenação, que não merecia absolutamente nada a não ser o juízo de Deus. Mas é Deus, irmãos, é Deus, não há outro igual a Ele. Nós só temos valor porque somos alvo da graça de Deus, senão seríamos merecedores de condenação. O povo de Israel tinha valor porque era alvo da graça de Deus. E Deus é tão grande, irmãos, que até o fato de sermos alvos da sua graça tem um objetivo. E sabe qual é o objetivo? O objetivo não é nós sermos engrandecidos. Todo o benefício que recebemos tem um grande objetivo, que é manifestar a glória do próprio Deus. Olha aí o que o texto diz. Ele é tão grande que, ao nos fazer grandes, a glória dele é manifestada, a grandeza dele é mais manifestada. Diz o texto, ainda no verso 23, e para fazer a ti mesmo um nome e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. A graça do Senhor é derramada sobre nós para que o nome dele seja engrandecido na terra, irmãos. O Senhor nos faz o seu povo para que o nome dele seja conhecido, é para mostrar a sua grandeza.
E é interessante, irmãos, porque ele cita aqui o resgate do Egito. Vocês lembram daquele resgate do Egito? Aquele resgate do Egito que com as 10 pragas, inclusive, os deuses egípcios são subjugados para mostrar que ele é o único Deus, para que o próprio Egito visse que ele é grande Deus. Mas nós sabemos também, irmãos, que Deus, ele se mostra grande e nessa sua revelação e nessa libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, nós sabemos que essa libertação está apontando para a grande libertação. Essa libertação do Egito aponta para a grande redenção que nós recebemos em Cristo Jesus. A maior das obras realizadas pelo Senhor em nosso favor, que foi o envio de Cristo, que foi Cristo ter vindo a esse mundo para morrer por nós, a sua igreja, a sua noiva. Essa obra, irmãos, mostra a grandeza do nosso Deus. Se tem uma obra que revela o caráter do nosso Deus, os atributos do nosso Deus, de maneira incomparável, é a obra da redenção. É na obra da redenção que nós vemos como em nenhum outro lugar a santidade de Deus. Alguém tem que pagar pelo pecado porque Deus é santo, porque Deus é justo. Nós vemos a misericórdia, o perdão de Deus, porque Cristo recebe sobre si aquilo que era para cair sobre nós. Nós vemos a graça do Senhor, nós recebemos a justificação e recebemos os méritos de Cristo, uma vez que Ele levou sobre si os nossos pecados, nós somos justificados. Nós vemos o amor de Deus ao derramar a sua ira sobre o seu Filho, e ali está provado o amor de Deus para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz, mais do que em qualquer outro ato do Senhor, nós vemos a grandeza do nosso Deus. Eu costumo dizer isso e eu vou repetir, irmãos, talvez já tenha dito isso aqui outras vezes, mas nem mesmo a obra da criação, irmãos, é tão gloriosa como a obra de redenção. Para criar, Deus faz isso aqui. Para criar, Deus simplesmente desaja e passa a haver. A coisa passa a existir. Para fazer o universo, Deus é tão grandioso que é mais fácil para Ele fazer o universo do que você beber um gole de água. É mais fácil para Deus criar todo o universo, as coisas visíveis e invisíveis, e coisa que nós nem descobrimos, é muito mais fácil do que você respirar. Porque para você respirar, você depende dEle. Agora, se tem uma obra, irmãos, que não foi fácil para Deus, se tem uma obra, e se tem algo que eu quero descobrir, irmãos, na eternidade, quando eu me achegar ao Senhor, é como se Deus punindo Deus na cruz do Calvário. Deus Pai derramando a sua ira sobre Deus Filho. Eu confesso que eu tenho medo, reverendo Luiz, até de cometer heresia pensando nisso. Como é que Deus Pai puniu Deus Filho? Pessoas distintas, um só Deus. Deus puniu Deus na cruz do Calvário. Que coisa misteriosa! De tal maneira que o Filho, sabendo o que passaria na cruz do Calvário, no Getsêmani, transpira sangue, porque sabia o que ia passar. De tal maneira que na cruz do Calvário, por amor de nós, o Filho, e ali não é teatro, irmãos, é real, ele dá um grito: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós jamais fôssemos desamparados. Ele foi desamparado de alguma maneira, o Pai se afastou do Filho, e foi um desamparo real, derramando a sua ira sobre o Filho, por amor de nós. E ali um amor incomparável, um amor que bem provavelmente nós vamos passar a eternidade para entendê-lo. Talvez nós vamos entendendo um pouco mais a cada dia na eternidade, para toda a eternidade, esse amor é revelado ali na cruz do Calvário. Que amor é esse, meus irmãos? Esse é o nosso Deus grandioso. Como não sermos gratos? Como não sermos gratos? Como, irmãos, não ficarmos maravilhados com o privilégio que nós temos de nos achegar aqui, sendo quem nós somos,
para adorar esse Deus grandioso. Se não fosse Cristo, nós jamais poderíamos dirigir uma oração sequer ao nosso Deus. E esse Deus sendo grandioso, e eu me pergunto se nós entendemos quem esse Deus é, nós conseguimos dividir a atenção dele, não aguardamos com expectativa nos achegarmos à presença do nosso Deus, e tantas outras coisas nos atraem, de maneira aos nossos olhos se perderem, e não entenderem de fato quem o nosso Deus é, meus irmãos. Esse Deus é grande, suplique a graça dele para que você entenda, e não é entendimento intelectual, não é simplesmente saber falar sobre Deus, mas é entender de maneira relacional, de maneira extraordinária, onde o seu desejo é totalmente voltado para Ele, e no seu coração, no seu íntimo, não há nada que te traga mais prazer, mais desejo do que adentrar a presença do seu Deus, e estar na presença do seu Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos, grandioso. Talvez minha frustração na pregação da palavra como pregador seja me levantar aqui diante de vocês para falar dessas coisas e saber que tudo o que eu estou falando não arranha, não faz cosquinhas no que de fato Deus é e quem Ele é. A minha oração sempre é que o Espírito invada o seu ser e te dê um senso real da divindade do Senhor, da grandeza dEle, porque eu não consigo em palavras, eu não consigo expressar. Se eu pudesse, parece que faltam palavras. Talvez se eu conseguisse falar em voz de muitas águas ou em voz de trovão, talvez se aproximasse um pouco mais da grandeza e da majestade do nosso Deus, mas minha oração é que o Senhor te faça compreender verdadeiramente, verdadeiramente. Irmãos, essa gratidão e essa oração de gratidão de Davi, além de reconhecer quem o homem é e quem Deus é, ela leva em conta a aliança desse Deus. E percebam o movimento. Davi reconhece quem ele é, nada, ele é pó, ele é pecador, ele é um miserável. Ele entende quem Deus é, Deus grande, justo, perfeito, santo, santíssimo. E aí a aliança faz mais sentido, irmãos. Ele vai falar de aliança no verso 24. Como é que um Deus desse, grande desse jeito, olha para pecadores como nós somos e Ele resolve restabelecer ou estabelecer um relacionamento, um pacto conosco? Como é que Ele resolve, irmãos, colocar uma aliança no nosso dedo e fazermos o seu povo? É só quando nós entendemos quem nós somos e quem Deus é que vai fazer sentido. E quando você ouvir a palavra aliança, que Deus tem uma aliança com você, você vai se emocionar, você vai ficar maravilhado verdadeiramente. E é justamente isso que Davi entende, irmãos. E ele diz, estabeleceste, olha aí o verso de número 24, estabeleceste teu povo, Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Olha só que maravilha, irmãos. Que maravilha. Aqui nós temos, eu preciso fazer menção mais uma vez ao nome Yahvé. Porque Yahvé, além de significar aquele que é o Deus eterno, que não tem início nem fim, esse é o nome pelo qual Deus resolve se revelar para os patriarcas como Deus de aliança. Yahvé, quando você olha lá para Gênesis capítulo 15, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, Ele resolve se revelar com esse nome Yahvé. É por isso que nós dizemos que Yahvé é o nome pactual de Deus. Ele pega Abraão e faz promessas a Abraão. Abraão não era merecedor. Os descendentes de Abraão, inclusive nós, não éramos merecedores, mas ele resolve fazer um pacto. Ele toma a iniciativa e ele se revela como Yahvé. Nosso Deus é um Deus de aliança. Quando Deus está estabelecendo o seu pacto, a sua aliança com o povo de Israel no Sinai, e ele chama Moisés, no capítulo 20, irmãos, nós temos
os famosos 10 mandamentos, que fazem parte do estabelecimento da aliança de Deus com o seu povo. Eu acho que nós já falamos disso aqui, é como se Deus estivesse dizendo, eu estou fazendo uma aliança, e nesse pacto, nesse relacionamento, neste contrato, nesta aliança, há a parte que é devida a você, então obedeça-me. Estes mandamentos, eles revelam o meu caráter e revelam a maneira com a qual eu quero que vocês vivam. Vivam segundo os meus mandamentos. Mas é interessante, e eu não sei se você já notou isso, que no capítulo 20 de Êxodo, o primeiro mandamento aparece no verso de número 3. E talvez você se pergunte, o que está antes do verso de número 3, em Êxodo capítulo 20? Vai lá, abre lá. Vamos abrir lá em Êxodo, está perto aqui. Segundo livro das Escrituras, mantenha aí, segundo Samuel aberto, capítulo 20 de Êxodo. Nós temos um prólogo, uma introdução aos 10 mandamentos. E olha só como essa introdução se dá. Versos 1 e 2 diz assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, Yahvé, teu Elohim, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É com esse nome também que Deus faz essa aliança com o povo de Israel por meio de Moisés. E é interessante, eu não sei se vocês perceberam a relação do verso 24 com o verso 2 do capítulo 20. Quando ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus, eu me fiz Deus de vocês, eu que tirei vocês da terra do Egito, eu me fiz Deus de vocês e vocês foram feitos o meu povo. Esse texto, Deus está relembrando a aliança que Ele tem com o seu povo. Ele está relembrando o pacto, irmãos. Antes da lei, a aliança é relembrada, a salvação e a aliança do Senhor com o seu povo é relembrada. Porque a lei não é um instrumento para que o povo alcançasse graça e condições de se relacionar com Deus, mas porque Deus estabeleceu um relacionamento gracioso, uma aliança, agora vivam a lei de Deus. Percebe que o viver, inclusive em gratidão, essa resposta de gratidão é um resultado da aliança que Deus fez. Deus fez uma aliança com o seu povo, e Davi está relembrando essa aliança quando ele diz, estabeleceste teu povo, foi o Senhor que estabeleceu Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Eles não eram povo, o Senhor fez deles o seu povo. O Senhor não era o Deus deles, o Senhor fez-se Deus deles. O Senhor foi quem estabeleceu essa aliança, estabeleceu esse povo como o seu povo. É o Senhor, meus amados irmãos. O verbo estabelecer, quando Deus está imprimindo, quando Deus está executando, trazendo a sua aliança para com Davi, nos versos 13 e 16, nesse conteúdo da aliança que ele está estabelecendo, esse verbo aparece 3 vezes. Olha aí o verso 13, por exemplo, ele diz, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. É Deus dizendo, eu estabelecerei para sempre, e a palavra para sempre também aparece 3 vezes, é um estabelecimento, é uma aliança eterna que Deus está estabelecendo. E aí ele continua, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados, e aí é o verbo novamente estabelecer, para sempre, olha para sempre de novo, diante de ti, teu trono será o quê? Estabelecido para sempre. O sujeito é Deus, é sempre Deus estabelecendo. Nós vimos isso no último sermão, é a ação de Deus. Deus faz de Israel o seu povo, Deus é quem faz uma aliança com o seu povo. Irmãos, como nós vemos lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, nós somos o povo de Deus, nós somos um reino de sacerdotes, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, e agora não mais uma referência ao antigo Israel, mas à igreja. Nós temos uma aliança com o Senhor, e se temos uma aliança, como não expressarmos gratidão? Como nosso coração não explode de gratidão com o Deus que, sendo quem é e nós sendo quem nós somos, estabelece uma aliança graciosa conosco? Não há nada
mais precioso, irmãos, do que estarmos em aliança com o nosso Deus. Em aliança graciosa, aliança gloriosa. Nós fomos, irmãos, e é interessante porque nesse estabelecimento de um reino, de um lar, de uma casa, sabe o que Deus está falando? A aliança que Ele estabelece e as promessas que nós finalizaremos com elas, no último ponto, elas não dizem respeito simplesmente a um livramento do inferno. Não é isso a aliança que Deus faz. A grandeza da salvação que Deus nos dá não é sermos simplesmente livrados do inferno, apesar disso ser maravilhoso também. Nós não mais seremos condenados para todo sempre, mas mais do que isso, o relacionamento com Ele é restabelecido. Nós estaremos na presença dEle. Nós veremos Cristo face a face, glorificados. Nós seremos livres de uma vez por todas nesse lar dos nossos pecados, das nossas mazelas. Não mais pecaremos contra o nosso Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Como não dar um brado maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Quando entendemos que estamos em aliança e o fundamento dessa aliança é o próprio Cristo. E o que nos garante é Cristo. E é a partir dessa garantia, então, que eu dou um salto para o nosso último ponto, irmãos. Essa gratidão no coração de Davi explode, irmãos, porque ele crê nas promessas de Deus. É uma gratidão expressa em oração cheia de fé nas promessas de Deus. Olhem aí para o verso de número 25. Agora, pois, ó Senhor, quanto a esta palavra que disseste, percebe? O Senhor disse algo, Ele está se referindo aos versos 12 a 16. As promessas que Deus fez, quanto ao que o Senhor disse, quanto a essas promessas gloriosas que o Senhor fez ao teu servo, acerca do teu servo e da tua casa. Confirma para sempre, faze como falaste. A oração ousada e cheia de fé tem como fundamento as promessas de Deus. Olha a importância de nós conhecermos as Escrituras e de andarmos e sermos cheios das Escrituras. Aqui estão as promessas de Deus. A nossa oração, irmãos, ela deve ser feita conforme as promessas que Deus já fez. Nossas orações devem ser baseadas, firmadas naquilo que Deus diz na sua palavra. É isso que leva Davi a essa oração de gratidão, irmãos. Ele crê nas promessas. Ele faz um pedido aqui, nós temos uma petição, mas essa petição é uma petição de quem crê. É uma petição confirmando a fé que ele tem. Não é uma petição no sentido de que há possibilidade de acontecer ou não. Não, é cheia de esperança, cheia de fé naquilo que Deus já prometeu. Ele tem convicção, ele tem certeza daquilo que Deus já o disse. Olha aí o verso de número 26. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Como é que ele sabe que a casa de Israel vai ser estabelecida? Porque Deus prometeu, e ele crê na promessa do Senhor. Ele crê firmemente. Olha o verso 27. Pois tu, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Edificar-te-ei casa. O Senhor me revelou isso por meio do profeta Natã. O Senhor foi quem fez essas promessas, e eu creio nessas promessas. Davi está relembrando a promessa que Deus fez. O Senhor vai nos edificar casa. Eu queria edificar uma casa, mas o Senhor é quem vai edificar uma casa para nós. Que promessa gloriosa. E olha só, meus irmãos, e esse aqui é um trecho importantíssimo de entendermos como essa oração de gratidão, ela flui de uma fé confiante nas promessas. Ele diz, é por isso. Sabe por que eu estou orando em gratidão? É por isso, é porque o Senhor fez promessa. Ele diz, por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Esta expressão em oração, ela brota da confiança na promessa de Deus. Que maravilha, irmãos! Davi confia no Senhor, e não só sabe acerca do que Deus disse, ele confia plenamente nas promessas, sabendo que Deus é grande, Deus é fiel, Deus tem poder para fazer conforme a sua vontade. Ele crê. E por isso ele ora. A oração dele é uma oração cheia de fé. É resultado da fé, essa explosão de gratidão de Davi. Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus,
e as tuas palavras são verdade, elas não são mentira, elas são verdade. Se o Senhor disse, vai se cumprir, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste. O Senhor foi quem disse, o Senhor foi quem prometeu, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando nós cremos nas promessas de Deus, nós somos ousados, inclusive nas nossas orações. Não tem como não sermos ousados. E aqui, quando eu estou falando sobre ousadia, eu não estou falando sobre orações irresponsáveis, é ousadia nas promessas. Irmãos, quando nós cremos nas promessas do Senhor, a nossa relação com o Senhor é diferente. Quando nós cremos verdadeiramente, o medo é dissipado, todo temor é dissipado da nossa alma, nós nos achegamos alegremente, porque sabemos que temos mediador, e essa promessa é firmada no mediador. É interessante, irmãos, porque nós vemos aqui uma promessa de casa, de lar, de terra. Essa promessa é feita ao longo das Escrituras. Você lembra da promessa que foi feita a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai para a terra que eu te mostrei. Olha a expectativa que eles tinham de um lar, de uma terra, de segurança, de paz, de um relacionamento com o Senhor. Na promessa feita a Moisés, vai para a terra que eu prometi, terra que mana leite e mel. Olha a promessa de casa, de lar, de segurança, da shalom do Senhor, de um bom relacionamento, de tranquilidade, de bênção sem fim. Essa promessa repercutia no coração do povo de Israel, e aqui para Davi, essa promessa continua sendo feita, eu diria que até mesmo ampliada. Ao longo da revelação de Deus, ele vai ampliando essa sua promessa. E ele diz, eu vou estabelecer casa. E ele diz, eu vou estabelecer um reino. Essa casa é um reino celestial. É um reino celestial. E é maravilhoso, irmãos, saber que o rei final da dinastia de Davi não é o próprio Davi, não é nem mesmo Salomão, seu filho. A gente sabe muito bem pela revelação de Deus que o filho de Davi, Jesus Cristo, é quem estabelece esse reinado. Esse reinado eterno. E uma vez que ele veio, uma vez que ele foi à cruz do Calvário, uma vez que ele morreu uma morte substitutiva, satisfazendo a justiça de Deus, uma vez que ele 3 dias esteve no sepulcro e ao 3º dia ressuscitou, ali ele estava conquistando esse reino para nós. Ali ele estava conquistando a vitória. Ele foi assunto aos céus. E nós cremos na promessa de que ele voltará e de uma vez por todas estabelecerá o seu reino. Você crê nessa verdade? Você crê verdadeiramente nessa verdade? Coloque os olhos em Cristo. E firmado em Cristo, você pode crer nessa verdade, que você tem uma aliança que, mesmo sendo quem você é, o Senhor é gracioso e grandioso demais. Ele enviou o seu Filho por você. É aí que o reino é estabelecido, é aí que o nosso lar é estabelecido de uma vez por todas, e nós temos garantia. A garantia é o que Cristo já fez. Não tem como falhar, irmãos. Cristo já morreu por nós, e nós somos povo, rebanho do seu pastoreio. Aguardamos com expectativa a sua segunda vinda. Louvado seja o nosso Deus. E eu sei que o tempo avançou, temos 50 minutos, mas eu gostaria de finalizar com algumas aplicações, 4 aplicações finais, irmãos. Eu sei que algumas eu já fui fazendo ao longo da exposição do texto. Irmãos, diante dessa promessa que nós temos e nós podemos confiar, nós devemos ser gratos. E nós temos algumas aplicações a partir de tudo isso que vimos. E a primeira aplicação, irmãos, final aqui que eu trago, é a seguinte: humilhe-se perante o Senhor. Humilhe-se perante o seu Senhor. Se humilhe, entenda que você não é nada e vá humilhado aos pés do Senhor. E ao reconhecer, entender quem você é, volte os olhos para Ele. Sua esperança está nele, não em você. E louvado seja Deus. Reconheça quem você é, se humilhando, e glorifique, exalte, se renda ao Senhor, entendendo quem Ele é. Ele é o Rei da glória, o todo-poderoso Deus. Se humilhe. O que tens tu que não tenha recebido? A própria salvação foi você quem conquistou, você recebeu graciosamente, de graça.
O que tens tu? Por que a jactância? Quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz um povo precioso nessa terra? Onde está o seu valor? É na graça de Deus e no que Cristo fez por você. Então se humilhe na presença do Senhor. Deixemos de ser cristãos ou tipos de cristãos orgulhosos, sejamos os mais humildes dessa terra, porque o Senhor nos elegeu, o Senhor vê esse mundo, o Senhor foi quem nos redimiu, Ele foi quem nos outorgou o seu Espírito, quem iluminou a nossa mente para compreendermos o Evangelho. É Ele, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança e que nos preserva firmes até o fim, e é por isso que nós podemos crer nas promessas. Então, se humilhe na presença do grandioso Deus. Em segundo lugar, irmãos, e eu vou dizer para vocês, essa aplicação que eu vou fazer, eu até disse para os irmãos do conselho, ela já tinha surgido antes da polêmica atual aí do dia do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, a segunda aplicação, nós precisamos sondar o nosso coração, meus irmãos. Nós precisamos sondar o nosso coração. A pergunta que ecoa desse texto, e é uma aplicação possível aqui, você deseja a presença do Senhor? Diante dessa promessa de um lar, e o ápice, a glória maior, final, é estarmos de uma vez por todas, sem pecado, sem as nossas mazelas na presença do Senhor, a pergunta que eu faço é, hoje, no tempo presente, você deseja estar na presença do Senhor? Esse é um desejo real no seu coração? Sabe qual é um dos termômetros para vermos, entendermos se desejamos a presença do Senhor verdadeiramente? É a maneira que lidamos com o dia do Senhor. A maneira com a qual nós lidamos com o dia do Senhor é termômetro para sabermos se desejamos verdadeiramente a presença do Senhor mais do que tudo, meus irmãos. Se eu não me engano, foi o puritano Richard Baxter, irmãos. Richard Baxter, que disse o seguinte, olha o que ele disse. O dia do Senhor é a antessala do céu. Se você não se agrada em passar um dia em sua presença aqui, como suportará passar a eternidade nela? Você crê nessas promessas de um lar celestial e você deseja por ela? Como você lida hoje com a oportunidade que você tem de estar na presença do Senhor de uma maneira especial, separada, uma maneira santa, irmãos? Que é justamente a maneira que devemos lidar com o dia do Senhor. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia, lembrem-se dele, ele é dia santo, santificado, separado, e não é o nosso dia, não é para os nossos prazeres, se bem que nós temos o privilégio de ter o maior prazer de todos nesse dia, de adentrarmos a presença do Senhor com o povo do Senhor, sem pensar nas coisas que nos outros dias geralmente ocupam mais volumosamente a nossa mente. Como nós lidamos com esse dia, irmãos? Será que nós podemos dizer como Davi, que ansiamos e temos gratidão explosiva no nosso coração pela glória do Senhor e adentrar esse lar maravilhoso, se aqui nós não desfrutamos? David Martin Lloyd Jones dizia que o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, é o ápice da nossa semana. Dos 7 dias, o dia do Senhor é o ápice. Ele, como diz Baxter, é de fato essa antessala do céu. E como eu estou lidando com esse dia? Pergunta sincera, irmãos, e eu não vou me furtar de aproveitar-me da soberania divina, de permitir nós sondarmos o nosso coração nesse tempo presente. Olhe só essas cadeiras. Provavelmente vai sair o número, porque os diáconos fazem a contagem do número de pessoas frequentes nos cultos de manhã e de noite. Talvez do ano seja o dia que temos menos gente. Sinceramente, o trânsito foi o culpado? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, relembrando a grandeza do nosso Deus, entendendo a grandeza do nosso Deus, o conselho desta igreja tomou uma decisão que, para eventuais possibilidades de trânsito ou imprevistos que nos impediriam, trouxe o culto para um pouco mais tarde. E eu sei que todo domingo falta gente, mas por que tanta gente faltou neste domingo?
Vocês percebem a oportunidade que a gente está tendo? E eu, como pastor, não posso me furtar de fazer essa reflexão e pensarmos sobre como temos lidado com o dia do Senhor, como tem sido o termômetro da maneira com que lidamos com o dia do Senhor. É um desejo real no nosso coração. Hoje eu fiz um casamento, e eu lembro que quando eu aceitei, eu comentei com os presbíteros de fazer esse casamento, e eu me lembro, irmãos, de que nós chegamos à conclusão de que no conselho nós estabeleceríamos um princípio de que nos domingos os pastores da igreja não fariam, justamente pelo zelo que temos com o dia do Senhor. Tem tantos outros dias para fazer o casamento, não é verdade? E é por causa do dia do Senhor que nós tomamos essa decisão. E esse foi o meu último casamento no domingo. Vocês acham que é válida a nossa decisão? Eu creio que é válida, porque queremos ser zelosos com o dia do Senhor. E meus irmãos, sinceramente, será que é razoável, irmãos? Será que é razoável nós lidarmos com o dia do Senhor como lidamos hoje? E coisas como um jogo de futebol, e eu posso dizer que talvez eu esteja no top 10 aqui da igreja entre os que gostam de futebol, será que isso deveria tirar nossa atenção como tirou? Eu falo isso, e o primeiro confrontado sou eu, porque eu pensei na possibilidade no dia de hoje, durante a semana, em assistir o jogo. Confesso para vocês que eu nem sei o resultado, mas só de ter pensado, eu tirei os olhos e não estava na expectativa do que esse dia representa. E sondando meu coração, eu percebi isso, irmãos. Eu pedi perdão ao Senhor, porque nós deveríamos aguardar com expectativa. Nós falamos, inclusive, sobre preparação. Olha a pergunta, irmãos, do catecismo. Pergunta de número 160. Que exige dos que ouvem? Que se exige dos que ouvem a palavra pregada? Existe dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração. Nós devemos nos preparar para esse dia. E quanto melhor nos prepararmos, melhor vamos usufruir desse dia e cumprir este quarto mandamento que o Senhor nos deu. Você acha que uma boa maneira de nos prepararmos para cultuar é usando de 2 horas do nosso dia para assistir um jogo? Sinceramente. E aqui eu não estou querendo colocar regras, eu estou refletindo com vocês. É uma reflexão para que nós a façamos. É uma oportunidade, irmãos, que Deus não está nos dando. Eu sei que neste exato momento do sermão, alguns não gostaram, mas eu estou convencido de que é vontade de Deus que santifiquemos esse dia e observemos princípios para que guardemos esse dia e o Senhor seja mais glorificado nas nossas vidas nesse dia. Pensando e refletindo comigo mesmo essa semana, eu pensei, Deus, me faça voltar àquele primeiro amor. Eu me lembro que com 20 anos de idade o Senhor me converteu, irmãos, e eu me lembro de ir naquela igreja, presbiteriana do Guará 2, ouvir o Evangelho pela primeira vez, me deram uma Bíblia, e meu desejo, sincero, era que chegasse o próximo domingo para que eu ouvisse o Evangelho novamente, para que eu ouvisse aquela palavra. Eu lia com avidez durante a semana. E por que esse desejo vai se esvaindo no meu próprio coração? É a pergunta que eu me faço. E a minha oração é: Deus, me traga de volta esse amor, lá do início, onde eu fiquei maravilhado com o seu Evangelho, que eu não perca de vista a grandeza do Senhor e o privilégio que é adentrar a presença do Senhor. Em terceiro lugar, meus amados irmãos, terceira aplicação final, que seu coração exploda em gratidão. Essa é uma exortação amorosa que eu faço, mas o meu desejo é que você não ouça essa exortação e fique pesado, mas que você reflita e que a gratidão ao Senhor, a quem Ele é e o que Ele fez, é que te mova a querer viver uma vida diante da face do Senhor. Louve ao Senhor pelo que Ele fez por você e por quem Ele é. É interessante porque no próprio quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, no verso 11, é dito para nós o motivo do porquê deveríamos santificar um dia na semana, e ele relembra a criação.
é um modelo de Deus. 6 dias ele trabalhou, no 7º ele descansou, e ali está o nosso modelo, a criação. Mas lá em Deuteronômio capítulo 5, quando a própria lei é trazida novamente, além da mudança do lembra-te para a guarda, nós temos a mudança do motivo para a guarda do dia. E já não é mais citado a criação, mas a obra de redenção, quando ele lembra a libertação que eles receberam do Egito. O Senhor nosso Deus é grandioso, é o Elohim Criador, e sendo Ele o Criador, Ele é quem nos salvou e nos resgatou. E lembrar da redenção que nos foi dada deve nos mover com gratidão, com muita gratidão e desejo de vivermos inteiramente para o Senhor. E é uma gratidão que não diz respeito só ao culto, mas quer comamos, quer bebamos ou façamos outra coisa qualquer, nós devemos fazer para a glória do Deus que nos salvou. E a gratidão é a resposta a quem Ele é e o que Ele fez por nós. Que a nossa vida seja vivida em resposta de gratidão ao que o Senhor fez por nós. E por fim, irmãos, em quarto e último lugar, nutra uma grande esperança nas promessas do Senhor. Use as promessas do Senhor para nutrir uma esperança no coração, no seu coração, dissipando do seu coração todo medo, todo temor de viver essa vida nessa terra. Estamos num mundo caído, irmãos, mas temos uma promessa gloriosa. E essa promessa gloriosa, como eu já disse, o fundamento dela é Cristo e a sua obra de redenção. Ela não falhará, nós podemos aguardar com expectativa. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em cada um de nós. Nós aguardamos com expectativa, junto com toda a criação, o dia que seremos refeitos, o dia que seremos glorificados e viveremos com o nosso Senhor. Nutra grande esperança, já no tempo presente, viva com grande esperança. E viver com esperança nessas promessas gloriosas vai te fazer viver uma vida diferente diante do Senhor nessa terra. Que o Senhor nos abençoe e nos encha, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, irmãos, nos encha de gratidão, firmados na grande promessa do lar celestial e da redenção que já nos foi dada em Cristo. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio de, pelos méritos de Cristo, adentrar a presença do Senhor, ó Deus. Te louvo, ó Deus, pelo privilégio que esse povo que está aqui reunido no seu nome tem de se achegar à presença do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque sabemos que somos pó, pecadores, miseráveis pecadores. Ó Deus, mas pecadores que diante de um Deus santo e grandioso foram alvos da graça desse Deus grandioso. Esse Deus que resolveu estabelecer uma aliança, um pacto gracioso, ó Deus, no qual Ele enviou o Seu Filho que nos substituiu, no qual então nós recebemos a justiça do Seu Filho e agora podemos viver na Sua presença, ó Senhor. Podemos crer nas promessas gloriosas, sabendo que Cristo já morreu naquela cruz. Nós sabemos, ó Deus, que temos acesso ao Senhor e que reinaremos, seremos co-herdeiros com Cristo, ó Pai, no lar celestial que está reservado para cada um de nós. Que essas verdades enchem o nosso coração de esperança. Que, ó Deus, sejamos o povo cheio de esperança, o povo feliz, o povo alegre, o povo grato ao Senhor e que se deleita na sua presença, ó Pai. Se conosco, ó Deus, e que o Senhor nos traga, por meio do Teu Espírito, efusiva alegria e gratidão, inclusive nesta canção que vamos cantar ao Senhor nosso Deus. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém.